Scooby-Doo, sem dúvida nenhuma, é uma das séries animadas mais famosas e queridas do mundo. É praticamente impossível encontrar alguém que nunca tenha assistido pelo menos um episódio do nosso cachorro falante e sua equipe de detetives resolvedoras de mistério. Mas o que muita gente não sabe é que além das séries animadas, Scooby-Doo ele tem um universo vasto de filmes lançados diretamente para VHS e DVD, tendo um total de mais de 40 filmes. Pois é. Pensando nisso, eu resolvi trazer um novo quadro aqui pro canal, onde vamos comentar e analisar todos os filmes de Scooby-Doo, começando, claro, com um dos mais clássicos e o pioneiro nessa franquia. E é claro que eu tô falando dele, o icônico Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis. Nem sei se tá focando aí por causa da luz. Então, se você gostou da ideia, vem comigo porque você está em mais um Henry Nimes. Mas antes de começarmos de fato com o vídeo de hoje, galera, se vocês estão gostando do conteúdo que eu tô trazendo pro canal e querem mais conteúdos e vídeos falando sobre Scooby-Doo, já deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, que simplesmente eu adoro essa franquia e adoraria trazer mais, né? E claro, isso ajuda a gente a crescer e ser divulgado para mais pessoas. Dito isso, vamos começar então a história desse filme tão icônico. O filme se inicia com uma ambientação bastante sombria, onde vemos a nossa turma de mistérios favorita investigando mais um dos seus casos, dessa vez num castelo abandonado. Eles então acabam sendo atacados por um dos monstros, e depois de muita correria e de quase as meninas caírem do castelo, a turma consegue prender e desmascarar o vilão. O filme então corta para os dias atuais, onde vemos que na realidade a história estava sendo narrada pela Daphne, que após o fim do grupo, acabou se tornando uma repórter e apresentadora de TVs famosa. Ela então estava sendo entrevistada, para poder apresentar a sua nova ideia de programa, que seria o América Assombrado, junto, ali com o Fred, onde Daphne, ela acaba revelando, que o que acabou levando ao fim do grupo da Mistério S.A. foi justamente a repetição dos monstros sempre serem pessoas fantasiadas. E que seu real objetivo, com seu novo programa, é poder viajar por toda a Louisiana justamente para tentar encontrar algum caso real, de uma verdadeira assombração. O filme então corta para Salsicha e Scooby, que por incrível que pareça, estavam trabalhando na alfândega, onde o Scooby, com seu faro, acabava coletando comida que estava sendo contrabandeadas para o país. O problema é que nós estamos falando de Salsicha e Scooby, não é mesmo? Que após coletarem toda a comida, acabaram eles mesmos comendo, e por consequência acabam sendo demitidos. A Velma, por sua vez, nesse meio tempo, acabou abrindo uma pequena livraria de mistérios. Entretanto, a Velma, apesar de ter sua livraria, ela se mostrava um pouco entediada, porque ela achava que vender esses mistérios não era tão divertido como solucioná-los. Até que ela acaba recebendo a ligação de um misterioso amigo chamando ela. Chegando então, o grande dia da viagem para começar a gravação do programa da Daphne, o Fred ele acaba preparando uma surpresa. Por ser o aniversário da Daphne, ele acaba então convidando a turma para poder fazer parte do programa. Justamente para poder relembrar os velhos tempos, mas principalmente para conseguir ver se eles encontram algum caso realmente sobrenatural para mostrar no programa. Mesmo que o próprio Fred e a Velma demonstrem uma certa descrença em relação a isso. Mas depois de vários casos furados, que acabou levando eles a lugar nenhum, a turma então acaba conhecendo Lena Trupe, que após ouvir uma conversa ali da turma, acaba se oferecendo para enviá-los para a Ilha Moscar, onde ela acaba trabalhando como cozinheira. Ela conta que no passado, um pirata chamado Morgan Moscar acabou morrendo na ilha, e desde então ele acaba assombrando o local. E após ali uma rápida pesquisa da Velma e ela descobrir que realmente tem casos de pessoas que desapareceram na ilha, eles resolvem então ir investigar. A turma então acaba seguindo para a embarcação junto com a Lena, onde lá eles acabam conhecendo o Jack, O Jack que é basicamente esse cara que tem a função de transportar as pessoas para a Ilha Moscar e acaba contando um pouco das lendas que aconteceram no local, Justamente por ser um local isolado, o Jack ele informa, que no passado, muitos foras da lei, e principalmente piratas, acabavam utilizando a ilha como uma forma de fugir das autoridades, Além também, claro, de avisar dos próprios desaparecimentos que aconteceram na ilha. Mas como a gente sabe, a gente tá falando da turma do Scooby, e eles não se assustam tão fácil. E mesmo com algumas atrapalhadas, ali do Salsicha e do Scooby quase sendo engolidos por jacaré, a turma finalmente chega na casa da senhorita Lenoir. Entretanto, tinha um pequenino probleminha quando eles chegaram lá. O lugar está infestado de gatos. Gatos? Pois é, a dona da casa é praticamente uma senhora dos gatos. E após mais uma sequência de atrapalhadas, com o Scooby basicamente invadindo a casa, e atacando todos os gatos que apareceram pelo seu caminho e quase expulsando a turma que acabou de chegar, somos apresentados a mais dois personagens, sendo eles o Bo, que é ali o jardineiro do local, e claro, a proprietária, da casa, a senhorita Lenoir, que apesar de início, se irritar sim, com a presença do Scooby no local, ela acaba recebendo, a turma e permite que eles conheçam sua
sua casa. Ela explica que sua casa é da sua família há várias gerações. E que uma das maiores fontes, né, de renda, né, que acabava chamando muita atenção dos turistas, era justamente a cultivação de pimentas, né, que era a mais forte de toda a Louisiana. Para distrair o Scooby, né, e fazer com que ele se aquietasse um pouco de atacar os gatos, o Salsicha acaba indo com ele para a cozinha para bater aquele famoso rango, né? Quando do nada o espírito de Morgan Moscar acaba aparecendo, o que acaba animando Daphne, né, com a história, enquanto Fred acredita que alguém está querendo os assustar para encontrar o tesouro perdido de Moscar. Entretanto, à medida que eles iam ficando na casa, mais coisas estranhas iam ficar aparecendo, como um fantasma aparecendo apenas na câmera, ou até mesmo a Velma, que do nada começou a flutuar sozinha. Mas é claro, quando se trata de assombração, se tem uma dupla que nunca tem paz e sorte, é claro, é o nosso Salsicha e Scooby. Que após ali acabar caindo num dos buracos, né, feito pelo Paul, eles simplesmente acabam encontrando um zumbi, que acaba os atacando, até que eles conseguem, né, fugir, né, e o zumbi acaba simplesmente desaparecendo. E como o Paul, ele acaba sendo o único personagem que estava fora, né, da casa naquele momento, a Velma então começa a desconfiar das suas verdadeiras intenções. Mas com o cair da noite, a Simone então acaba resolvendo convidar a turma para dormir lá, já que como o barco acabava não viajando à noite, né, por ser bastante perigoso de se perder no pântano, eles acabam aceitando a proposta. E agora eu lhe dou para vocês mais 3 chances. Quem vocês acham que vão encontrar a próxima aparição? É claro que é eles, né? Salsicha e Scooby, que enquanto estão ali, né, se preparando para o jantar, podemos dizer assim, né, do nada acabam avistando o espírito de um militar no espelho. A semana até chega, né, a explicar que no passado tinha alguma coisa, uma base militar, né, alguma coisa assim, mas o que é realmente importante dessa cena é que a Velma, ela percebe que ela perdeu o seu limpador de óculos. E guarda essa informação que ela é bem útil para a trama principal, né, apesar de ser uma coisa meio do nada, né, que a Velma fala, é muito importante. Mas voltando, né, pro Salsicha e Scooby, como o Scooby realmente não conseguia se controlar, né, e ficava o tempo todo querendo perseguir os gatos, o Salsicha e Scooby então acabam sendo forçados a ir comer no furgão, onde a Lena até prepara, né, um prato ali de camarão para eles poderem se divertir e comerem, mas com uma ruma de gato ao redor, né, o Salsicha acaba resolvendo dar uma volta e ir um pouco mais para longe do Scooby. E o que é que vocês acham que me acontece, minha gente, quando esses dois se separam da turma? É lógico que eles são cercados por um bando de zumbis. Que claro, né, após muita confusão e gritaria, a turma acaba escutando, né, esses gritos e começa a ir para a floresta para poder encontrá-los. No meio do caminho, eles acabam novamente se encontrando com o Paul, então eles acabam resolvendo se dividir em 2 duplas, onde Fred e Daphne acabam encontrando, né, o furgão onde Salsicha e Scooby estavam, mas além disso, eles acabam também encontrando um dos zumbis. E claro, achando que era mais uma das faças, né, que ele já tinha enfrentado, o Fred tenta desmascará-lo. E é aí que vem o primeiro grande plot twist do filme, porque realmente o zumbi é real. E após deixar, né, a câmera cair na areia movediça, a turma então começa a correr numa das minhas músicas favoritas de toda a franquia, já que pra mim, Scooby-Doo Ilha dos Zumbis é com certeza uma das trilhas mais marcantes de toda a história de Scooby-Doo. Nessa brincadeira, Salsicha e Scooby então acabam se escondendo, né, dentro de uma caverna, onde lá eles acabam encontrando 3 bonecos esculpidos parecendo muito seus amigos. Ou seja, sabe-se lá o que esteja por trás, né, desse mistério ou dessa maldição, meio que já esperava a presença deles na ilha. Já Daphne e Fred acabam se reencontrando com Velma e Paul, que após ouvir, né, um grito de socorro vindo da casa da senhorita Leonard e da própria Lena, eles acabaram correndo, né, para casa para tentar ajudá-los. Ao chegarem lá, Lena revela que embaixo das escadas existe uma passagem secreta, né, onde a senhorita Leonard acabou abrindo para que ela pudesse se esconder. Entretanto, os zumbis acabaram a capturando e Lena pede ajuda, né, para os amigos para poder resgatá-lo. A turma então segue, né, o caminho pelas túneis, onde ao se aprofundarem mais no fundo, acabam encontrando uma espécie de sala de ritual. E é aí que nós temos mais uma revelação bombástica desse mistério, pois como a própria Velma já tinha reparado, porque as pegadas de Simone revelavam que ela tinha ido por vontade própria até aquele local, e não capturada como Lena afirmou. Ou seja, na verdade, tudo isso era um plano das duas, que queria, né, atraí-los lá para baixo, onde ambas acabam revelando suas verdadeiras formas felinas. Em paralelo a isso, né, Salsicha e Scooby, né, ainda fugindo, né, na sua perseguição, eles acabam então se encontrando com Jark no seu barco, que também acaba se revelando como sendo parte da trama, demonstrando sua verdadeira forma felina. As duas, né, utilizando, né, os bonecos de voodoo, acaba capturando Fred, Velma, Daphne e Paul. E logo elas começam a revelar, né, o seu passado, onde Simone revela na verdade ter mais de 100 anos, né, e que tudo isso começou há muito tempo quando Morgan Moscar acabou chegando na ilha. No passado, Simone e Lena faziam parte, né, de um grupo de colonizadores que viviam na ilha em paz.
Entretanto, ao chegar na ilha com seu grupo de piratas, Bunga Moscar matou os colonizadores e os jogando no rio, sendo todos devorados vivos por jacarés. Sendo as únicas que restaram, né, e em busca de vingança, Simone e Lena resolveram fazer um pacto com o deus gato, a qual seu povo sempre venerava, as transformando em monstros felinos, dando a elas poderes suficientes para matar os piratas. Entretanto, assim como esses poderes, elas também acabaram atribuindo uma maldição. Desde então, para se manterem vivas, a Lena então atrai forasteiros, né, para a ilha em noites de lua cheia, para que ambas roubem suas forças vitais, mantendo assim suas imortalidades. Ou seja, o tempo inteiro os zumbis, né, que estavam em teoria atacando a turma, na verdade eram vítimas da Simone e da Lena, que estavam tentando alertar a turma para não sofrerem o mesmo mal que eles. Mas por sorte, né, e também com alguns zumbis os perseguindo, o Salsicha e o Scooby conseguem encontrar a caverna. E como Lena e Simone não achavam, né, que eles eram um problema justamente por serem extremamente covardes, acabam sendo pegas de surpresa. Eles começam então a distrair, né, ali as felinas que começam a caçá-los, e elas quase chegam a absorver a energia vital do Salsicha e do Scooby. Mas percebendo, né, que as roupas da Simone e da Lena tinham rasgado, né, durante suas transformações, a Velma e a Daphne utilizam os bonecos de voodoo contra elas mesmas, ganhando tempo suficiente então para que o relógio passasse da meia-noite e assim a maldição finalmente fosse quebrada. E agora, com os três estando mortos, finalmente a alma dos inocentes que foram levados por elas finalmente foram vingadas, podendo assim, né, morrer em paz, voltando aos seus túmulos. Infelizmente para Daphne, como eles acabaram perdendo, né, o registro, né, já que a câmera do Fred acabou caindo na areia movediça, a Daphne acabou não conseguindo registrar, né, a sua história, mostrando esse caso real de assombração. Mas por sua sorte, o Paul acaba se revelando, né, como sendo um investigador criminal que estava justamente trabalhando na busca das pessoas que desapareceram na ilha, né? É por isso, inclusive, que ele estava fazendo aqueles buracos gigantescos. Ela então convida, né, para fazer uma entrevista em seu programa e com todos partindo felizes, né, na ilha, na balsa, encerramos Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis. Ora, salsicha! Gatos! Como eu disse lá no início do vídeo, né, Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis foi o primeiro filme lançado diretamente para VHS, né, e DVD lá em 1998. E cara, eu posso afirmar com todas as letras que, pelo menos para mim, esse é o melhor filme de Scooby-Doo lançado até hoje. A forma como o filme ele brinca com os clichês, né, de Scooby-Doo e inverte isso para poder trazer surpresa para o público é muito legal. A própria Daphne, se a gente parar para pensar na personificação dela nesse filme, ela representa muito bem a fadiga que a própria série de Scooby-Doo ela estava passando na época, né? Porque ela tinha vindo de uma sucessão de séries animadas de Scooby-Doo que acabou perdendo um pouco de relevância para o público em geral, né? Com o tempo a audiência dos episódios ia baixando, né? Veio de séries animadas que não tinha dado tão certo, como Os Três Fantasmas, o próprio Scooby-Doo e Scooby-Loo, né, que foi um personagem que desagradou os fãs. Então o Scooby-Doo, né, e a Ilha dos Zumbis acaba trazendo a essência ao mesmo tempo que reinventa aquilo que a gente considera a fórmula central de Scooby-Doo, né? A utilização dos monstros reais é muito bem feita, né, aqui, né, onde a gente vê realmente... A gente tem esse dilema o filme todo, né? Do Fred acreditando que pode ser alguém atrás do tesouro, né? A Velma, ela não sendo cética. Isso é uma coisa que a Velma vai se tornando um problema durante as animações, né? Que tem animações que querem transformar ela tão racional. A forma dela ser cética e não ver coisas que estão na frente dela, né? Os fatos reais. E a Velma nunca foi essa pessoa. A Velma é o tipo de pessoa que ela acredita em fatos. E se os fatos estão dizendo que aquela criatura existe, ela vai acreditar, né? Então, pra mim, é maravilhosa a personalidade da Velma aqui, sabe? Tipo assim, eu gosto muito, né? O próprio esse lance da Daphne ter virado uma jornalista e o Fred o cameraman, né? É um filme que brinca, né? E permite a gente ver como seria a Turma do Scooby na fase adulta, né? Coisa que poucos filmes exploraram, né? Então, é realmente uma animação que ela consegue... trazer uma releitura, trazer a essência do original, ao mesmo tempo que ela brinca com as convenções, né? De novo, nós temos assim, aqui sim, né, as criaturas reais, né? A própria Simone e a Lene, elas são monstros, mas elas na forma humana, né, que são as verdadeiras assombrações, né? São elas que
seduzem as pessoas para a ilha para tentar matá-las, né? Então é realmente uma forma diferente de você ver essa perspectiva de as pessoas são os verdadeiros monstros e não as criaturas, né? Isso é muito louco também. Inclusive, quando a gente para pensar até no próprio live action, né, do James Gunn, a gente vê que ele pegou muita referência desse filme aqui, né? O fato da turma ela tá separada, a forma da turma agora ela tá na fase adulta, né? Eles têm os próprios dilemas, esse lance de brincar com os clichês, né? Os dois fazem de forma diferente, né? Tipo, é só ver a forma como eles tratam a Daphne, né? Uma é uma jornalista, a outra é ela lutando e tudo mais, querendo ser mais independente. Mas de todo modo, até a referência da parte final, onde o Salsicha e o Scooby comem pimenta, sabe? Então, cara, é muito louco, sabe, assim. É um filme que, pra mim, eu queria mais filmes de Scooby-Doo nessa premissa, sabe? Bom, como vocês podem ver, né, eu sou totalmente emocionado com essa animação. Eu amo Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis, sabe? Ele era um filme, quando eu era criança, eu não era muito fã, né, eu tenho certo medo de assistir ele. Mas com o passar do tempo, quando você começa a entender a história que a franquia tava passando naquele momento, né, e como ele foi a reconstrução dessa história, né, dessa lista de filmes que, cara, ultrapassa o 40, é muito grande, sabe, assim. Dá pra ver que foi uma obra que foi pensada com carinho, sabe, tipo assim, pros fãs, né, que acompanhavam aqueles 5 por todo esse tempo, né. Então, cara, eu só tenho a agradecer, sabe, tipo assim. Pra mim, esse é o filme mais próximo que o Scooby-Doo pode chegar de terror sem perder a sua essência, né. Bom, galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como falei, eu quero muito transformar isso aqui num quadro, né? Onde todo mês eu vou trazer uma animação de Scooby-Doo, né? Em ordem cronológica. Então, se vocês gostaram desse formato de review, desse formato de vídeo, né? E gostam de Scooby-Doo, não deixa de deixar o like, sabe? Tipo assim, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, porque o próximo é simplesmente Scooby-Doo e a Bruxa Fantasma. E eu sei que esse é outro querido dos fãs. Então, se você quer eu apresentando essa animação para mais pessoas, né? E até mesmo relembrar essas animações, já deixa aí no comentário, né? Que eu vou adorar ver as sugestões de vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E a gente se vê nos próximos. Até mais, galera!